Olá pessoal, meu nome é Daniele Natividade, eu sou advogada do escritório DN Advocacia e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto de muita importância, que é a isenção de imposto de renda em caso de doenças graves. Esse caso ele tem tido muita repercussão, né? E é um direito garantido por lei a esses contribuintes, que eles se encontram em situação de incapacidade para o trabalho e por conta disso acabaram se aposentando, né, por uma doença grave. Então, para ter acesso a esse benefício de isenção do imposto de renda, é necessário seguir uma série de procedimentos, como apresentar uma documentação específica que comprove a existência de uma das enfermidades que estão listadas na Lei 7.713, mas também, uma vez que a isenção ela é concedida, é preciso tomar alguns cuidados e responsabilidades para garantir que o benefício ele seja efetivado. Bom, após a solicitação da isenção do imposto de renda, em caso de doença, é fundamental que o contribuinte ele aguarde a análise desse pedido que foi feito pelo órgão responsável, que pode ser o INSS ou o órgão de classe, ou ainda a própria Receita Federal. Dependendo ainda do caso, é importante também que o pedido ele seja analisado para que depois ele seja deferido. Em seguida, vai ser necessário providenciar a atualização da situação cadastral junto à Receita Federal, informando a isenção do imposto de renda. Isso é importante para futuras declarações de imposto de renda. É importante também lembrar que mesmo que a isenção esteja concedida, ou seja, mesmo estando isento do imposto de renda, esse contribuinte, ele ainda assim precisa entregar a sua declaração de imposto de renda anualmente, tá? Então, o fato da isenção de imposto de renda ela estar presente, ela não afasta a necessidade da declaração de isenção. Vai ser necessário informar os seus rendimentos, outras informações relevantes. Além disso, é necessário também que você fique atento à possibilidade da revisão da isenção de imposto de renda, tá? Isso é um fato que precisa sempre estar atento, porque caso a condição da saúde desse contribuinte ela seja transitória, ou seja, caso ele melhore e ele passe a receber rendimentos acima do limite da isenção de imposto de renda, como não é o caso de casos de doença grave. Então, para garantir a efetivação da isenção do imposto de renda por conta da doença, é necessário sempre estar atento se essa doença ela é transitória ou não. Além disso, juntando a atualização do cadastro da Receita Federal, esse contribuinte ele vai analisar se o fato da doença dele ele é passível ou não de reversão dessa isenção. Além disso, o próprio contribuinte ele pode requerer de maneira administrativa os 5 últimos anos, os efeitos retroativos, a devolução dos valores que ele pagou a mais a título de imposto de renda. Porém, é importante destacar que se eventualmente essa doença ela não foi concedida há mais de 5 anos, ele não terá o direito ao recebimento desses valores decorrentes, obviamente, dos últimos 5 anos, mas sim a contar da data em que houve o diagnóstico dessa doença.
Então, para evitar problemas, é muito interessante ter em mãos sempre a documentação, né? E isso se deve tanto para segurados do INSS quanto para servidor público, tá? Seja ele municipal, estadual ou federal. Então, fique sempre atento aos seus direitos, se inscreva aqui no nosso canal para sempre obter conteúdos informativos sobre os seus direitos. Não deixem de encaminhar aqui nos comentários as suas dúvidas, que a gente vai ter um enorme prazer em esclarecê-las, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau!